Webinars DGE. Direção-Geral da Educação, Ministério da Educação e Ciência. Divulgação de projetos, iniciativas e boas práticas na educação portuguesa. Bem-vindos à segunda parte do webinar sobre acessibilidade web. Contamos mais uma vez com o Dr. Jorge Fernandes, da Unidade de Acesso, para agora fazermos uma sessão prática relativamente à correção de erros que se colocam à acessibilidade. Ora, muito bem. Na primeira parte do webinar, se ainda estão bem lembrados, nós fizemos a instalação do WordPress e é sobre o WordPress que nós vamos trabalhar as questões de acessibilidade. Essencialmente vamos falar de 3 pares de problemas. O primeiro par de problemas tem a ver com a questão dos links. Neste caso, o link saltar para o conteúdo da página, que para alguns utilizadores faz com que o processo de navegação da página seja acelerado. Vamos, neste caso, descrever qual é a importância disso para pessoas cegas e para pessoas que utilizam sistemas de varrimento. Vamos depois, ainda dentro deste capítulo dos links, falar num link que é famoso em termos de acessibilidade, que é o link clique aqui, que é incompreensível fora do seu contexto. Quando nós temos vários cliques aqui, é muito problemático saber para onde é que ele nos leva. Depois temos um segundo conjunto de problemas, portanto mais um par de problemas, que é relacionado com a estrutura. Neste caso, vamos abordar a questão da estrutura dos cabeçalhos, como estruturar os títulos do nosso documento e vamos também tratar a questão do menu principal. O menu principal, principalmente os menus com os chamados menus drop-down, que abrem umas janelas, geralmente levantam um problema que é ficam apenas navegáveis a quem utiliza rato. Aqui vamos descobrir a técnica de como torná-lo acessível, quer a pessoas que utilizem rato, quer a pessoas que utilizem apenas o teclado. E depois, para terminar, vamos falar num terceiro par de problemas, neste caso, mais ao alcance de quem edita os conteúdos, digamos, nos 2 primeiras áreas, é mesmo necessário ir ao template para fazer essa correção. No caso deste último, ele está ao alcance de qualquer editor de conteúdos. Estamos a falar do problema de como legendar as imagens e estamos a falar no problema de como marcar uma tabela de dados. Trazemos, neste caso, um exemplo concreto que é como fazer um horário de uma turma numa página web. Portanto, um caso típico de uma tabela de dados. Vamos então começar. Feita a instalação de um template original do WordPress, vamos então proceder ao diagnóstico de acessibilidade. Para o efeito, é usual recorrermos a ferramentas automáticas e a ferramentas manuais. Para começar, vamos usar uma ferramenta automática, um validador de acessibilidade. O validador de acessibilidade vai nos permitir obter um relatório de acessibilidade de imediato. Para isso precisamos do link da página para a qual vamos fazer a análise e precisamos de recorrer a um desses validadores. Existe um para a língua portuguesa, que é o Access Monitor, que foi elaborado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia e que se encontra em acessibilidade.gov.pt. No lado direito da página encontram um formulário onde podem colocar o endereço da página para a qual pretendem o relatório. Pressiona-se na tecla Rever e obtemos desta forma um relatório de acessibilidade. Em termos de leitura deste relatório, é importante desde logo atender a este índice, neste caso 8.0, é apenas um indicador numa escala de 1 a 10, ele significa que encontrou práticas que valorizou como 8. Ou seja, estaremos neste caso bastante próximos do sucesso total
com o nosso template. O que significa que os templates originais do WordPress são relativamente bem cuidados. Se olharmos para a tabela que se encontra ao lado deste índice, verificamos que a nossa página tem dois erros de prioridade de nível A. E, inclusivamente, ao nível das outras dos outros dois níveis de prioridade, ele não encontrou qualquer tipo de erro. Se formos ver a natureza destes erros, que está explicitada no quadro mais abaixo, verificamos que um dos erros está relacionado com links e o outro está relacionado com os estándares do W3C, ou seja, com o código HTML ou com o CSS. Portanto, serão erros de HTML ou CSS. Para começar, vamos começar com o erro relacionado com os links. Se abrirmos aqui este painel, encontramos a ferramenta dá-nos esta informação adicional, que é: constatou que o primeiro link da página não nos conduz até à área do conteúdo principal. Ou seja, está-nos a falar de uma técnica que é usual nas páginas web, que é de colocar um link no início da página para saltar para o corpo principal da página. Se formos ver aqui a documentação de referência para as diretrizes de acessibilidade, verificamos que o W3C fala numa técnica que é adicionar um link no topo de cada página para aceder diretamente à área do conteúdo principal. Se clicarmos neste link, vamos ter a documentação do próprio W3C, onde explica a razão de ser deste link, e a razão de ser do mesmo prende-se com o facto de haver alguns utilizadores, caso, por exemplo, das pessoas cegas que utilizam leitores de ecrã, que utilizam este link para chegar mais rapidamente ao corpo principal da página. Outro tipo de utilizadores que também utilizam este link são os utilizadores que fazem uso de sistemas de varrimento. Se formos um pouco mais abaixo, verificamos que o W3C tem inclusivamente um procedimento de teste que nos explica como é que este link deve ser implementado. Ele deve ser o primeiro da página, ele deve estar visível quando recebe o foco do teclado e ele deve nos conduzir, obviamente, ao corpo da página, não só de uma forma visual, mas também o próprio foco do teclado deve ser redirecionado para o corpo principal da página. Para já, pelo validador automático, sabemos que se existir um link saltar para o corpo da página, ele não é o primeiro da respectiva página. É a única coisa que sabemos. Temos que proceder a uma avaliação manual para saber mais pormenores deste mesmo link. Geralmente eu utilizo o navegador Opera para fazer avaliações manuais, e o Opera permite-nos fazer, por exemplo, uma linearização desta mesma página. Tem aqui dois botões no canto superior direito, que é o modo de autor, que eu vou, neste caso, passar a modo de utilizador, e vou retirar também as imagens. Ele acabou de linearizar a página, e se formos ver onde é que se encontra o link saltar para o corpo da página, para o conteúdo, neste caso, ele encontra-se, neste caso é o segundo link da nossa página, ou seja, não é o primeiro, como dizem as regras. Contudo, ele está, como veem, antes do menu principal, e, como devem imaginar, à medida que o nosso website for ficando mais completo, este menu principal tem tendência, digamos, a crescer, e diria que a posição do saltar para o conteúdo da página até nem está muito mal, uma vez que está antes do dito menu. Mas, de qualquer forma, ele deveria de estar na primeira posição. Para fazer esta correção, geralmente quem edita conteúdos confronta-se com este tipo de problemas.
há determinadas correções de acessibilidade que estão ao alcance de quem edita os conteúdos e há outros erros que têm mesmo que ser corrigidos nas próprias templates dos gestores de conteúdos. Este é um dos erros que está na template. Vamos então ao back-office do WordPress. E no back-office do WordPress nós vamos ter que corrigir um fecheiro que é o header.php, que é o fecheiro responsável por fazer os cabeçalhos de todas as nossas páginas. Nós localizamos o fecheiro header, pode ser encontrado na opção Apresentação, selecionamos depois Editor e depois do lado direito da página vai aparecer o fecheiro header.php que se encontra aqui, referenciado também com esta etiqueta cabeçalho em português. Temos de localizar a linha onde o link se encontra e esse link encontra-se aqui logo a seguir dentro do div Navigation, logo no início. Vamos, neste caso, cortá-lo daqui e vamos passá-lo mais para cima no nosso template. Neste caso, vamos passá-lo para dentro do div que tem este role igual a banner. Fazemos então copy e poderemos atualizar o fecheiro. Se voltarmos ao nosso navegador Opera e se fizermos aqui o refresh desta página, verificamos que o saltar para o conteúdo da página é agora o primeiro link. Se fizermos agora VoiceOver ativo Safari, acessibilidade S, linha vertical 1. Com o leitor de ecrã, vamos verificar que há aqui mais correções que temos que operar neste link saltar para o conteúdo. Vamos então pedir para o nosso leitor de ecrã ler A entrar faixa interagir com conteúdo HTML. Visitado hiperligação. Acessibilidade S. Um motor de inovação para o século XXI. Faixa nível do título 1. Visitado hiper... Vamos calar aqui o sintetizador. Vou fazer um refresh da página. Recarregar página. Conteúdo a 23% carregado. Hiperligação. Saltar para o conteúdo. Nível do título 1. A entrar faixa nível do título 1. Visitado hiperligação. Ok. Acessibilidade S. Sabemos que o link saltar para o conteúdo está antes deste link acessibilidade. Portanto, se eu andar para trás, Hiperligação. Saltar para o conteúdo. nós estamos a ouvir o anunciar do link. Portanto, o leitor de Saltar ecrã para o está conteúdo. a ler o link, mas nós não o estamos a ver. E como dizem as regras, quando o link tem o foco, ele tem que estar visível. Vamos ver então como corrigir este erro. No caso do link saltar, portanto, nós vamos ter que desenvolver um mecanismo que o esconde o link quando ele não tem o foco e o torne visível quando o foco fica em cima do respectivo link. Isto faz com a folha de estilo que está associada a cada uma das páginas. No caso do WordPress, é um fecheiro que se chama style.css. Esse fecheiro style.css encontra-se também no painel do lado direito e podemos entrar nele através do back-office. E aqui aquilo que eu vou fazer é introduzir no fim mesmo do nosso template, portanto, no fim do fecheiro, desculpem, vou introduzir as propriedades que são necessárias para tornar o foco visível, o link visível quando recebe o foco. Introduzi já aqui no fecheiro 3 propriedades, uma que anula o estilo que o link tem atualmente, a outra que o torna invisível quando não tem o foco e a outra quando tem o foco que o torna visível
no ecrã. Não vou entrar em pormenores sobre estas propriedades e, inclusivamente, no nosso tutorial que acompanha este webinar é explicada uma técnica de como fazer isto de forma a não destruir, digamos, os templates originais do próprio WordPress através de uma técnica de templates filhos dos templates que o WordPress fornece. Isto é importante por causa das atualizações depois posteriores do próprio WordPress. Depois de gravar o fecheiro, volto de novo aqui ao Safari e chamo novamente o nosso leitor de VoiceOver ativo Safari. Acessibilidade. Vou fazer um linha reflow vertical, da vetor de página. inovação para o recarregar página. 63% carregado. Hiperligação. Saltar para o entrar faixa interagir com texto. Saltar. Parar a interação com texto. Nível do título 1. Visitado hiperligação. Acessibilidade. S. Estamos aqui então no nosso link e andando para trás. Hiperligação. Cá Saltar está. para o O conteúdo. nosso link já ficou, neste caso, visível, tal como dizem as regras. de Saltar para o acessibilidade. conteúdo. Se voltarmos agora a pedir o relatório automático da nossa página, vamos aqui rever de novo o nosso relatório. Verificamos que ele passou da classificação de 8 para 9 e que agora indica apenas a existência de um erro e que é o erro de HTML neste caso. Eu vou, neste caso, não vou explicar no webinar a resolução deste problema, fica também depois no tutorial, mas como vemos, o problema que existia relacionado com o link saltar para o conteúdo da página ficou resolvido. Procedi então à correção do erro de HTML que o nosso template continha e vou aqui solicitar uma nova revisão da página. Pressiono aqui no botão rever e verificamos agora que o nosso website já dá 10, a nota máxima do validador Access Monitor, e que já não tem erros detectados automaticamente. Está então na altura de submetermos o nosso template a novos testes de acessibilidade. E para o efeito, convém começar a carregá-lo de conteúdos. Vou para já introduzir dois artigos novos na primeira página. Adicionei então 2 artigos novos, um sobre o Grid Player em português e outro sobre escrever em braille no iPhone. Vamos então submeter novamente o nosso template ao validador automático. Voltamos então ao nosso relatório, que tínhamos 10, e pedimos uma revisão da nossa página. E verificamos que aconteceu alguma coisa de novo. Passamos, neste caso, a ter 9.9 e ocorreu um erro de prioridade 3As. Vamos então ver qual é esse erro e verificamos que há aqui um erro na marcação dos links. Pedimos mais uma vez para o validador nos dar informação mais detalhada sobre o que encontrou e ele diz-nos que foram localizados 2 links com o mesmo texto que apontam destinos diferentes. Isto é o caso típico daqueles links de clique aqui. Neste caso, podemos inclusivamente ver um maior detalhe pressionando aqui neste botão que está rotulado como ver elementos e verificar qual é o link que ele encontrou com o mesmo texto e a apontar para sítios diferentes. Verificamos que é o continuar a ler, que existem todos os artigos da primeira página
e que, pelos vistos, tem que ter um texto diferente para cada um deles. Se voltarmos aqui à página de entrada do nosso site, verificamos que ele diz respeito a este link que aqui se encontra e a este link que aqui se encontra. Como resolver este problema? Uma das formas que o WordPress oferece para resolver este problema está ao alcance de qualquer editor e faz-se através do próprio formulário onde foi colocada a notícia. Temos aqui, no caso, a notícia referente ao grid. E para corrigir o link, podemos selecionar este separador text que nos mostra a visão da página, mas do lado do código HTML. E temos aqui esta instrução que é a que provoca o aparecimento do tal link continuar a ler. O WordPress permite personalizar este link, em que tudo aquilo que eu escreva aqui, por exemplo, ler mais sobre o Grid Player em português. Vou gravar, ou seja, neste caso vou publicar, atualizar o meu artigo. E se voltar à primeira página e pedir um refresh, vejo que o link continuar a ler, neste caso, já foi substituído pelo texto personalizado que eu coloquei. Se virmos o outro link ainda continuar a ler, vou também proceder a essa alteração. Fiz então a correção dos dois links de forma personalizada e, desta forma, estes links passaram a ser compreensíveis fora do contexto, como se requer em termos de requisito de acessibilidade. Apesar de esta correção ter resolvido o nosso problema, através da própria edição, no nosso tutorial explicamos uma forma de o fazer, de corrigir o erro de forma automática, mas no próprio template, de forma a que o editor depois não tenha que ter preocupações com o acrescentar desta informação adicional no seu conteúdo. Se voltarmos ao nosso relatório automático, pedimos novamente uma revisão e, como vemos, estamos novamente com a nota 10 e novamente com 0 erros. E o problema ficou resolvido. Uma das questões a verificar num template de um website é a estrutura dos cabeçalhos, a marcação de cabeçalhos. Isso é importante, por exemplo, para quem utiliza leitores de ecrã, uma vez que, através deles, é possível fazer uma leitura não linear, ou seja, saltando para várias áreas do nosso ecrã de uma forma rápida, como passo a exemplificar. VoiceOver ativo Safari, acessibilidade, S, linha vertical, um fator de inovação para o século, hiperligação, saltar para o conteúdo. Nível título 1, visitado, hiperligação, acessibilidade, S. Ok, e agora vou pedir para ele ir para o próximo cabeçalho. Nível título 2, hiperligação, Grid Player em português, comunicação aumentativa e alternativa. Nível título 2, hiperligação, escrever em Braille no iPhone, Braille Touch chegou a App Store. Nível título 2, visitado, hiperligação, Olá, mundo. Nível título 3, artigos recentes. Nível título 3, comentários recentes. Nível título 3, arquivo. Nível título 3, nível título 3, nível título 2, nível título 2, nível título 2, hiperligação, Grid Player em português. A este respeito, as diretrizes de acessibilidade dizem que por cada uma das páginas deve existir pelo menos um H1 que marca o título da página. Quando é a página principal, geralmente é o próprio logotipo identificador da organização ao qual o site pertence. E depois ter uma estrutura de H2, título 2, para marcar as secções, e depois H3 para as subsecções e assim sucessivamente até ao nível 6.
Se virmos o nosso relatório automático, no que diz respeito à marcação de cabeçalhos, ele diz-nos que encontrou 9 elementos de cabeçalho na primeira página, mas não detectou qualquer tipo de erro. Geralmente isso só acontece quando há uma marcação errada do tipo usar um H3 antes de um H2 ou usar um H5 antes de um H3. Só aí é que o validador automático detecta algum erro. Mais uma vez, vamos recorrer, neste caso, ao Opera para fazer uma verificação manual. Vamos aqui ao menu Ver, opção Estilo, e no fundo da opção Estilo é possível pedir a tabela de conteúdo, a qual o Opera faz recorrendo, tal e qual como o Word o faz um índice recorrendo aos cabeçalhos que encontrou. E aqui verificamos que existe um H1, tal como dizem as regras, existem depois vários, neste caso 3 H2, que deveria de marcar as secções. Neste caso estão agarradas aos títulos dos nossos próprios artigos. E depois existe um H3 que, neste caso, estão a marcar as secções. Ou seja, do ponto de vista hierárquico, não há aqui violação, H1, H2, H3. Do ponto de vista de estratégia, seria melhor estes H3 passarem a H2, uma vez que estes elementos que estão aqui são secções. E, no caso dos próprios artigos, poderiam passar a H3, introduzindo-se antes uma secção que poderia ser a secção dos artigos em destaque. É isso que nós vamos fazer no nosso template. Vamos então começar por corrigir o título dos artigos de H2, vão passar a ser H3. Voltamos novamente ao back-office do WordPress, à parte de apresentação, editor, e de novo no lado direito encontramos neste caso um fecheiro chamado loop.php, que é responsável pela escrita dos títulos dos artigos na primeira página. Para localizar essa linha fiz aqui uma pesquisa pela expressão All Other Posts e dessa forma encontrei a linha que pretendia. Outra forma de encontrar a linha que pretendemos é recorrendo ao tutorial. É indicado que é na linha 131 que temos que atuar. Quem usar o editor de HTML Komodo, que recomendamos na primeira parte do webinar, encontra facilmente a dita linha e depois o H2 que vamos substituir por H3. Vamos depois à procura da sua finalização, algures aqui para o fim da linha, que neste caso se encontra aqui, passa também a H3. Gravamos o fecheiro. Se formos agora novamente ao Opera, se pedirmos um refresh da nossa página, a partida se correu bem, cá está, os H2 passaram a H3. Vamos agora passar estes elementos que aqui se encontram, os comentários, o arquivo e as categorias e o meta, para H2, porque elas são, na verdade, secções. Para corrigir as secções, vamos ao fecheiro functions.php. Para encontrar a linha que pretendemos corrigir, introduzimos no nosso navegador web a expressão at the top of the sidebar, ou melhor, located at the top of the sidebar. E dessa forma vamos encontrar o local onde vamos ter que efetuar a correção e passar, neste caso, os H3, que lá se encontram, para H2, que é o título que dará
corpo às secções do nosso site. Se formos novamente ao Opera e fizermos agora refresh da nossa página, vamos verificar que as tais secções que estavam marcadas com H3 passaram agora a H2. Para termos a fórmula correta, precisamos agora de introduzir aqui um H2 para os artigos em destaque, de forma a que eles possam ficar também encadeados com os títulos dos próprios artigos. O grid player, o escrever em braille e, neste caso, o Olá Mundo. Para introduzir o título H2 Artigos em Destaque, vamos mais uma vez usar o fecheiro ida.php que controla o cabeçalho da nossa página. E no final deste fecheiro, colocamos estas linhas de código da PHP que permitem colocar o artigo, o título Artigos em Destaque na primeira página e nas páginas secundárias fazer com que ele não apareça. Se voltarmos agora de novo ao Opera e fizermos refresh, já se encontra cá o link H2, Artigos em Destaque e, dentro, os respectivos títulos dos artigos. Contudo, se virmos o nosso site num normal navegador web, encontramos aqui Artigos em Destaque visível no ecrã e provavelmente será para retomarmos o efeito que tínhamos inicialmente, vamos esconder este título do ecrã de forma a que ele fique só visível a quem utilize tecnologias de apoio. Mais uma vez, vamos à nossa folha de estilo, a Style CSS, e no final desta folha colamos uma propriedade que permite esconder o link, permite esconder, neste caso, o título visível do ecrã, ficando, contudo, visível aos leitores de ecrã. Vamos aqui de novo à primeira página do nosso site, fazemos um refresh e cá está, desapareceu. Contudo, se ativarmos agora o nosso leitor de ecrã... VoiceOver ativo Safari. Acessibilidade. S. Linha vertical. Um vetor de... Hiperliga-se. Nível do título 1. Um vetor de inovação para o século XXI. Nível do título 2. Artigos em destaque. A sair de faixa a entrar principal. Nível do título 3. Hiperligação. Grid player em português. No título anterior a este, encontra-se os artigos em destaque. Vamos ouvir? A sair do principal. Nível do título 2. Artigos em destaque. Aqui está, artigos em destaque. Não está visível, mas o leitor de ecrã consegue vê-lo. E desta forma está corrigida a estrutura dos nossos cabeçalhos. Vamos agora analisar um elemento que tem feito correr muita tinta na área da acessibilidade e que é a dos menus principais. Como construir um menu principal? Geralmente existem estes menus, como é o caso deste template do WordPress, com menus pop-down, em que quando nós colocamos o rato em cima da opção, ele abre as sub-opções. Geralmente este tipo de menus vem sempre com um problema para quem navega com leitores de ecrã ou inclusivamente para quem navega com sistemas de varrimento, que é de todo muito idêntico a quem navega só com teclado. Vamos ver, por exemplo, no caso de quem navega com leitores de ecrã, o que é que acontece. Vamos aqui ativar o nosso leitor de ecrã. VoiceOver ativo Safari. Acessibilidade. S. Linha vertical. Hiperliga-se. Nível do título 1. Um vetor de inovação para o século XX. A sair de faixa a entrar navega. Visitado hiperligação. Início. Visitado hiperligação. Exemplo de página. Fim de lista. Ou seja, ele passou já para o fim da lista e não nos deu a visualização das subopções que estão por debaixo de exemplo de página. Visitado hiperligação. Exemplo de página. Isto acontece se usarmos também um sistema de varrimento em que apenas as opções principais são selecionáveis. Como resolver este problema?
Como eu disse, este é um dos problemas que tem feito correr muita tinta na área da acessibilidade e para o qual ainda não existe uma solução, eu diria, excelente. Existe uma solução boa. E foi essa solução que eu fui à procura para o WordPress. Encontrei essa solução aqui nesta página deste autor, Graham Armfield, que está a produzir um plugin ainda não finalizado e que permite fazer isso mesmo com um template do WordPress, ou seja, fazer com que as opções do menu principal, opções e subopções, sejam navegáveis com teclado. O que temos de fazer, uma vez que o plugin ainda não está finalizado, é fazer o download deste ficheiro, depois descompactá-lo e colocar a pasta resultante dentro da pasta plugins do nosso template. Vamos então pegar no nosso programa de FTP, entramos dentro de plugin, recorrendo a um programa de FTP, passamos a pasta para dentro da pasta dos plugins, já cá está dentro. Vamos depois ao back-office do WordPress, novamente, e à opção Plugins, e se tudo correu bem, o nosso plugin já se encontra aqui referenciado. E vemos que está aqui CC Accessible Drop-Down Menu. Neste momento basta ativá-lo. E se voltarmos à nossa página de entrada do nosso site, VoiceOver ativo Safari, acessibilidade, novamente, linha vertical, um futuro de inovação para o século XX, hiperligação, o leitor saltar para o conteúdo. E, neste caso, vamos então saltar para o conteúdo. Nível 1, vetor de inovação para a sair de faixa a entrar, visitado hiperligação, início. Vamos percorrer o menu principal, estamos em início. Visitado hiperligação, exemplo de página. Exemplo de página, vemos que ele agora abriu as subopções. Lista 2 elementos nível 2. Visitado hiperligação, galeria. Galeria. Visitado hiperligação, tabela. Tabela. Fim de lista. Ou seja, vemos que ele agora fez corretamente, abriu as subopções, coisa que não aconteceu há pouco. E fica assim resolvido também o problema do menu principal. Nova janela. Sendo agora possível navegar com o rato ou navegar com o teclado. Vamos agora analisar um elemento que é comum os editores utilizarem, que é a elaboração de uma tabela de dados. Eu criei uma tabela de dados dentro desta página, que está em tabela exemplo de páginas. Vou clicar aqui. Estamos aqui perante duas tabelas, neste caso é um horário. Uma tabela supostamente corretamente marcada e a outra tabela incorretamente marcada. Como vemos visualmente, elas não diferem em nada uma da outra, portanto é possível visualmente associarmos rapidamente as células de dados, ou seja, neste caso as disciplinas, às respectivas colunas, neste caso aos dias da semana e ao horário propriamente dito. Em ambas as tabelas, visualmente, isso é possível. Vamos submeter esta página também à análise do nosso validador automático e ver que tipo de indicações é que ele nos dá. Para isso, precisamos de fazer uma cópia do endereço desta página para depois submeter ao validador. Vamos então aqui ao Access Monitor, colamos o endereço da página e pedimos a revisão. O relatório aparece, como veem, com nota 10, ou seja, nota máxima, sem qualquer tipo de erros. Isto permite-me chamar a atenção para algumas situações em que
Por vezes não existem erros, mas é importante também olhar principalmente para os avisos. No caso da informação sobre tabelas de dados, que foi aquilo que nós estávamos interessados em saber, a opinião aqui do nosso validador, ele diz-nos que foi encontrada uma tabela sem células de cabeçalho, ou seja, aquela tabela que está incorretamente marcada. E ele assinala não com um erro, mas sim com um aviso. E isto porquê? Porque na web é possível nós termos dois tipos de tabelas. As tabelas de dados e as tabelas de layout. No caso, aquilo que ele nos está a perguntar é que nós confirmemos se realmente se trata de uma tabela de dados ou de uma tabela de layout. Se for uma tabela de dados, então aquele aviso passa a ser um erro. As tabelas de dados têm efetivamente que ter as células de cabeçalho marcadas. Se for uma tabela de layout, então não seria um erro. Neste caso em concreto, nós já vimos as duas tabelas e verificamos que são duas tabelas de dados, pelo que corresponde efetivamente este aviso, corresponde a um erro. Vamos então ver qual é as implicações para quem utiliza uma tecnologia de apoio, como é o caso do leitor de ecrã utilizado por pessoas cegas, qual é o impacto que tem a leitura de uma tabela incorretamente marcada e a leitura de uma tabela corretamente marcada. VoiceOver ativo Safari, tabela linha vertical acessibilidade, S, janela. Voltamos então aqui à nossa página e ativamos aqui o nosso leitor de ecrã. Vou entrar dentro da página. Hiperligação. Saltar para o conteúdo. Vou-lhe pedir para ele saltar para Nível o do título próximo 1. cabeçalho. Tabela. Nível do título 2. Tabela marcada incorretamente. Como veem, ele passou logo para o título da tabela marcada incorretamente. Vou agora pedir para ele ler linha a linha. A sair de faixa a entrar principal. Nível do título 3. Horário da turma A, 5. E vou SG. entrar dentro da tabela. Puxar aqui. Conteúdo HTML. Conteúdo HTML. Mostrar todos os. Conteúdo HTML. Nova janela. Okay. SG. Vou então aqui ler a tabela. Cua. Ki. Six. Sabo. 9. 0. Português. Por exemplo, português. Química. Química. Mecânica. Como vemos, TIC. ao fazer a leitura, Acessibilidade. ele faz-nos a leitura Yoga. sempre de forma linear. Acessibilidade. Por exemplo, acessibilidade, eu não consigo saber qual é a coluna que está agarrada a esta disciplina, nem saber qual é a linha que está agarrada a esta disciplina. Por exemplo, eu não consigo passar de acessibilidade para LGP, ou seja, descer na coluna. Yoga. Fico sempre 1, 0, 0. limitado Matemática. a LGT. este Web. Física. trabalho linear. Bioweb. Natação. Nível do título 2. Tabela marcada corretamente. Passar para a tabela marcada Horário da turma A, corretamente. 5. Tabela 7 colunas. 6 em branco, coluna 1. Posso ler SG. aqui. Aqui. Sabo. Linha 2. SG. Português. Coluna 2. Por exemplo, posso descer. Linha 3, 10 horas. Matemática. Desci para as 10 horas, Linha 4, 11 horas. 11 Web. horas. Vou, por exemplo, para o lado, para terça-feira. 3. Física. Coluna 3. Física. Vou subir na Linha 3, 10 terça-feira. horas. LGB. Cua. TIC. Coluna 4. Portanto, como vemos, ele consegue navegar e associar a cada uma das células de dados as respectivas células de Linha 2, 9 cabeçalho. horas. Cua. Mecânica. Coluna 4. Inclusivamente, se eu pedir ao leitor de ecrã que me procure uma tabela, Tabela não encontrada. vou colocá-la para cima. Horário da turma A, 5. Tabela 7 colunas. 6 linhas. Horário da turma A, 5. Ele Tabela. detecta esta tabela e inclusivamente lhe dá o próprio título. Portanto, se eu, como existem duas, se procurar outra.
Primeira tabela horário da turma A. Ele 5, não sai daqui, tabela. ou seja, não considera a primeira tabela como uma tabela de dados, uma tabela corretamente marcada. Nova janela. Vamos então ver, em termos de marcação, qual é a diferença entre as duas tabelas. Para o efeito, eu entrei dentro do back-office novamente do WordPress e fui à página onde está a tabela, não é? Onde foi construída esta tabela. Selecionei aqui neste caso os cabeçalhos da tabela que se encontra incorretamente marcada e verifico que ela está marcada com este elemento que é o TD. TD significa Table Data e temos aqui depois os dias da semana, todos eles marcados com TD. Portanto, esta é a primeira linha, ou seja, TR, Table Row, é a primeira linha da nossa tabela. E a diferença entre esta tabela incorretamente marcada e a tabela corretamente marcada reside no essencial na marcação dos cabeçalhos. Estou agora aqui na mesma linha, mas da tabela corretamente marcada, e vemos que ele, em vez de TD, utiliza TH, ou seja, Table Header. Basta a utilização deste elemento, Table Header, e no caso da grande generalidade dos leitores de ecrã, só esta diferença da utilização de TD para TH nas células que constituem os cabeçalhos é suficiente para eles reconhecerem a que células de cabeçalho correspondem determinadas células de dados. No entanto, há algumas tecnologias que requerem um trabalho, digamos, mais complexo, uma vez que no caso de uma tabela como esta do horário, a cada célula de dados corresponde uma célula, por exemplo aqui no caso da química, corresponde uma célula de cabeçalhos em linha e uma célula de cabeçalhos em coluna. Portanto, a coluna aqui terça-feira e aqui a célula de cabeçalho em linha, neste caso 9 horas. Isto é considerada, ou seja, quando uma célula de dados tem mais do que uma célula de cabeçalhos, é considerada uma tabela complexa. E para esse efeito é necessário utilizar este atributo, que é o headers, que associa o cabeçalho em linha e em coluna, digamos, os múltiplos cabeçalhos. Como vemos, eles têm, no caso dos dias da semana, são identificados com este atributo ID igual a seg, neste caso, e é este seg deste ID que depois é repetido nas células respectivas, nas células de dados. E é o suficiente estes dois elementos para se fazer uma associação, neste caso, explícita das células de cabeçalhos às células de dados. E são estas as correções que são necessárias fazer. Identificar os cabeçalhos com TH e associar explicitamente, quando se trata de uma tabela complexa, as células de dados às células de cabeçalhos. Vamos agora abordar a questão da legendagem das imagens. Para o efeito, criei aqui uma página com uma galeria de imagens, neste caso com duas imagens que são também dois links. Lendo a informação que está nesta galeria, que nos diz, encontra abaixo dois links que o conduzem a uma galeria de cães e gatos. Basta clicar na imagem respectiva. Digamos que é uma tarefa relativamente simples do ponto de vista visual, distinguir entre qual é a galeria de cães e qual é o link que nos leva à galeria dos gatos. A pergunta é, entrando aqui com um leitor de ecrã, será que as legendas que se encontram nos cães e nos gatos será suficiente também para completar com sucesso esta tarefa?
Vamos então aqui ativar o nosso... VoiceOver ativo Safari, galeria linha vertical, hiperligação, Entramos saltar dentro da para o página. conteúdo, Podemos usar aqui o saltar. permitir hiperligação, a sair de faixa, hiperligação imagem, encontra abaixo 2 links que o conduzem a uma galeria de cães e gatos, basta clicar na imagem respectiva. Vamos então ver. Hiperligação imagem, imagem 1, hiperligação imagem, imagem 2, Ui. Entre imagens. hiperligação imagem, imagem 1, hiperligação imagem, imagem 2. Quais são os cães e quais são os gatos? Ou seja, neste caso, as legendas que estão associadas a cada uma destas imagens não transmitem a informação necessária para eu completar a minha tarefa. Vamos ver o que é que o nosso validador automático nos diz. Colamos aqui o endereço do qual pretendemos a avaliação, fazemos rever e já temos aqui o nosso relatório. Como veem, temos 10 e o nosso validador não encontrou nesta construção qualquer tipo de erro. A pergunta é porquê é que ele não detectou o erro nas imagens? Se abrirmos aqui o separador texto alternativo, verificamos que ele constatou que todas as imagens fazem uso do atributo alt, que significa que para ele, ao usarem o atributo alt, as imagens estão legendadas. A pergunta é que tipo de legenda é que estas 3 imagens que ele encontrou têm. Vamos clicar aqui neste primeiro botão e verificamos que para a nossa imagem que está no cabeçalho da página, ele encontrou um alt igual a vazio, neste caso, um espaço em branco. Esta é a técnica que é usada e que é recomendada pelas diretrizes para imagens decorativas. E no caso da imagem do cabeçalho, é uma imagem decorativa, pelo que à partida está correto. Já no caso dos nossos cachorros, ele encontrou a legenda imagem 1 e, para os gatos, imagem 2, o que, como vimos, em termos de links, sendo imagens e sendo links em simultâneo, claramente esta imagem e esta imagem não são imagens decorativas e transmitem uma informação clara ao utilizador, pelo que deveriam ter uma legenda mais consentânea com a página ao qual elas estão ligadas, neste caso à galeria de cães e à galeria de gatos. Aquilo que o validador nos está a dizer é que encontrou efetivamente uma legenda, mas pergunta-nos se esta legenda é válida no contexto em que a imagem é utilizada. Neste caso não o é e vamos ter que proceder à sua correção. Vamos então ao back-office do WordPress, mais concretamente à página da galeria, e no caso das imagens, o WordPress disponibiliza uma ferramenta para editar a imagem e para editar um conjunto de atributos que a própria imagem contém. Se virmos aqui o texto alternativo, que é onde se coloca as imagens, verificamos que ele utiliza a palavra imagem 1. Vamos aqui, neste caso, colocar galeria de cães. E vamos atualizar. Vamos fazer o mesmo para os nossos gatos. E depois disso, vamos fazer atualizar este artigo de galeria. Voltamos então aqui ao nosso site, fazemos refresh e ativamos o nosso... VoiceOver ativo Safari, galeria linha vertical de hiperligação, saltar para o conteúdo. Nível do título 1, galeria, a sair de faixa a entrar principal. Visitado hiperligação imagem, galeria de cães. Hiperligação imagem, galeria de gatos. E pronto, desta forma já conseguimos... Visitado hiperligação imagem, galeria de cães. Saber quais são os cães e os gatos. E está feita a correção das legendas das nossas imagens.
Agradecemos mais uma vez a colaboração do Dr. Jorge Fernandes e esperamos que este webinar tenha uma utilidade prática e ajude as escolas a verificar as suas páginas web e ver se estão em conformidade com as regras de acessibilidade, e para qualquer esclarecimento poderão submeter as vossas questões para o e-mail dge@dge.mec.pt, a que daremos resposta no endereço webinar.dge.mec.pt. Webinars DGE. Direção-Geral da Educação, Ministério da Educação e Ciência. Divulgação de projetos, iniciativas e boas práticas na educação portuguesa.